Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é como o espírita deve orar. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilha, mostre essa reflexão para outras pessoas, beleza? Bem, ao longo dos anos, e especialmente na internet, eu tenho visto alguns companheiros espíritas que ficam muito à vontade para censurar pessoas que oram de maneira diferente da deles. Mas será que tem uma maneira certa ou errada de orar? Existe um padrão de oração espírita? Bem, é o que nós vamos refletir aqui hoje. Nós vamos começar com uma citação que se encontra na Revista Espírita de 1866, escrita pelo próprio Allan Kardec. Abre aspas. Não se deve esquecer que o Espiritismo deve tender à aproximação das diversas comunhões. Já não é raro ver nessas reuniões se confraternizarem representantes de diferentes cultos, razão pela qual ninguém deve arrogar-se à supremacia. Que cada um em particular ore como entender, é um direito de consciência, mas em uma assembleia fundada sobre o princípio da caridade, devemos abster-nos de tudo que poderia ferir suscetibilidades e tender-se a manter o antagonismo que, ao contrário, devemos esforçar-nos por fazer desaparecer. Fecha aspas. Olha o bom senso de Allan Kardec, como sempre, né? Bem, então para ele, todas as pessoas deveriam ser livres para orar à sua própria maneira, quando em particular. Isto é, em suas casas, todos deveriam se sentir absolutamente livres para rezarem como quisessem, em pé, sentados, desta ou daquela maneira, recitando esta ou aquela oração, etc. No entanto, quando em reunião no centro espírita, as orações deveriam ser proferidas de modo a não carregar elementos de um determinado culto, a fim de beneficiar igualmente a todos os presentes. Diferentemente de hoje, os grupos espíritas da época de Kardec eram assembleias formadas por pessoas de diferentes credos, muitas vezes antagônicos, e que buscavam no Espiritismo uma espécie de laço universal entre as diferentes religiões. Não era incomum que cristãos, judeus e mesmo muçulmanos participassem das reuniões espíritas. Então, por essa razão, e pelo bom senso que lhe caracterizava, Kardec percebeu que desde que nasça do coração, independentemente da forma, toda prece sincera é igualmente boa e parte da liberdade de crença e naturalmente também da liberdade de forma. Então, na vida privada, se o indivíduo se sente inclinado a rezar em pé, sentado, deitado, ajoelhado, direcionando suas vibrações a um santo, orixá, Alá ou a quem possua fé, ele deve fazê-lo conforme lhe convenha, pois se trata de assunto de natureza íntima que a ninguém diz respeito. Agora, quando se trata da reunião no centro espírita, as orações devem ser realizadas evitando a roupagem de um determinado culto em específico, até mesmo para continuar a atender o critério anteriormente mencionado, ainda que dificilmente nós vejamos no Brasil pessoas de religiões tão diferentes dentro do centro espírita, mas mesmo assim nós encontraremos pessoas com visões muito distintas de espiritualidade dentro de um centro espírita. Então isso mantém como válidas as observações feitas por Kardec a seu tempo. É totalmente injustificável a posição purista de alguns companheiros que censuram pessoas que oram de maneira diferente da deles, porque o essencial, como os próprios Espíritos disseram na questão 660 de O Livro dos Espíritos, é orar bem. Agora, também é igualmente injustificável que alguém queira orar dentro do centro espírita a maneira como se ora numa sinagoga, numa mesquita, numa igreja, num terreiro, por exemplo. Enfim,
liberdade individual para que cada um reze à sua própria maneira, em sua casa, e consciência doutrinária para que as orações feitas no centro espírita tendam a maior neutralidade possível, sem pender a um culto ou a outro. Afinal, ali é um local de assembleia, inclusive de pessoas de diferentes religiões. Enfim, é o que nos sugere o bom senso de Allan Kardec. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima reflexão.